Mateus capítulo 11, versículo 28 até versículo de número 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos seguidores você tem nas redes sociais, meu irmão, minha irmã? Será que você tem algum seguidor nas redes sociais? Para que alguém se torne seu seguidor nas redes sociais, é necessário somente uma atitude simples, não é verdade? Somente apertar lá um botão, né, um procedimento muito simples para que alguém possa ser seu seguidor. Não precisa conhecer você pessoalmente, não precisa ter nenhum tipo de afinidade com aquilo que você acredita, não precisa ter nenhum tipo de relacionamento positivo com você, até mesmo pessoas que têm relacionamentos negativos com outras podem ser seguidoras de outras nas redes sociais. Então, a palavra seguidor, dentro desse contexto, é uma palavra vazia, superficial. Isso é comum em relação às redes sociais. Afinal de contas, são redes sociais, faz parte dessa esfera, faz parte desse cenário. Esse tipo de superficialidade em relação àqueles que seguem esses perfis, essas páginas. O relacionamento é superficial. Mas, lamentavelmente, meus irmãos, muitas pessoas seguem a Cristo assim também. Simplesmente por dizer que é seguidor de Jesus Cristo. Não tem afinidade com os ensinamentos de Jesus Cristo, não conhecem a Jesus Cristo pessoalmente, não tem um compromisso com Jesus, de forma que a palavra ser seguidor de Cristo se torna uma palavra vazia, uma palavra superficial, com um conceito totalmente vazio e superficial. Fato é que Jesus não quer que sejamos seguidores dele, assim como seguimos as pessoas nas redes sociais. Jesus quer, de fato, um relacionamento mais profundo com todos nós, com todas as pessoas às quais ele convida para ter um relacionamento com ele. Diante desse contexto, irmãos, nós estamos apresentando aos irmãos novamente esse texto das Sagradas Escrituras, onde nós vemos um convite de nosso Senhor Jesus Cristo para que as pessoas sejam discípulas dele, para que os homens sejam discípulos de Jesus Cristo. No sentido mais profundo da palavra, ser um seguidor de Jesus é ser um discípulo de Jesus. Muitas pessoas estão dispostas e o fazem no sentido de que admiram Jesus, têm sentimentos bons em relação a Jesus, simpatizam com Jesus. Se tem alguém que tem muitos simpatizantes, é Jesus Cristo. Mas se tem alguém que tem poucos discípulos, apesar de muitos simpatizantes e seguidores superficiais, é exatamente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto aqui é um texto que nos convoca, nos convida, tanto aqueles que já fazem parte da igreja, quanto aqueles que não fazem, a sermos verdadeiros seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em algumas circunstâncias, irmãos amados, não importa os dias, ou os anos, ou as décadas de crentes que nós somos. Às vezes, por décadas, somos seguidores superficiais de Cristo. Não temos afinidade com os seus ensinamentos. Não temos um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. E por muitas vezes, muitos cristãos não tiveram nenhuma experiência pessoal com Jesus Cristo. Por isso, é necessário nós, nessa noite, renovarmos o nosso pensamento a respeito desse texto sagrado e desse convite. Que dentro do seu contexto, Jesus já vem falando sobre
o convite que é feito a pessoas e como algumas pessoas rejeitaram o convite de Cristo no contexto anterior. Ele dá exemplo disso de algumas cidades que ele vai citar, que rejeitaram a Jesus Cristo, e como algumas pessoas o aceitaram pelo poder do Espírito Santo. No contexto anterior também, ele vai dizer, vai louvar a Deus: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou àqueles que são pequenos. Portanto, todo esse contexto aqui é um contexto que demonstra que Cristo convida todas as pessoas, mas nem todas as pessoas o aceitam. E aquelas pessoas que o aceitam pelo poder do Espírito Santo. Diante disso, eu quero insistir com você. Não importando se você é membro da igreja, se sim ou se não, seja um discípulo de Jesus Cristo. Não seja só um seguidor superficial de Cristo. Seja um discípulo de Jesus Cristo. E esse texto demonstra para todos nós, irmãos, que quem quer seguir, quem quer aceitar esse convite, afinal de contas, se estamos aqui nessa noite, o pressuposto fundamental é de que nós queremos aceitar o convite de Jesus Cristo. E se nós queremos, de fato, aceitar o convite de Jesus Cristo, nós devemos, então, prestar atenção em algumas características que esse texto nos revela a respeito desse aceitar o convite, desse ser discípulo de Jesus Cristo. E isso que eu quero compartilhar com os irmãos, essas características importantes, reveladas pelo próprio Cristo, nesse texto tão conhecido por todos os evangélicos, esse convite maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que, uma coisa bem óbvia, para ser discípulo de Jesus Cristo, uma pessoa tem que aceitar esse seu gentil convite. Aceitar esse seu gentil convite. Nos moldes em que esse convite aparece no texto. Não aceitar esse convite dos nossos moldes, nos moldes humanos, dentro dos padrões humanos, mas nos moldes em que Jesus apresenta esse convite dentro do texto. A primeira expressão, e uma expressão muito bonita de nosso Senhor aqui, é: vinde a mim. Venham a mim. Irmãos, só esse simples fato de Jesus mencionar esse imperativo, esse convite que poderia ser encarado como uma convocação também para aqueles que são filhos de Deus. Há algo muito profundo por trás disso, deste começo, desse simples convite. E este algo muito profundo, irmãos, pode ser retratado de forma ilustrativa na parábola da grande ceia. Lembra-se da parábola da grande ceia? Em que um homem ia dar uma grande festa, ele manda que os seus servos convide as pessoas, os amigos, para que participem daquela festa. E cada um daqueles convidados especiais foi dando a sua desculpa: eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. E uma desculpa era mais esfarrapada do que a outra desculpa. E aquele grande dono daquela festa, ele diz aos seus servos: já que eles rejeitaram o convite, então convida qualquer pessoa que vocês encontrarem. Aqueles que são rejeitados pela sociedade, aqueles que são desamparados, aqueles que vivem à margem da sociedade. Convide todas essas pessoas, e aquelas pessoas aceitaram o convite. Esse é o pano de fundo desse convite de Cristo. O que essa parábola quer dizer é que Jesus Cristo colocou esse convite de ir até ele, primeiramente na mão dos judeus. Eles eram os convidados especiais. Os judeus eram os convidados da festa. Deles veio as Escrituras Sagradas. O próprio Cristo é um judeu. Jesus veio para o que era seu, para os seus, e os seus o rejeitaram. Então esse convite passa para os gentios, ou seja, para todas as classes de pessoas. E é por isso que,
com esse pano de fundo, agora nós encaramos de uma maneira diferente, mais profunda, quando Jesus diz assim: vinde todos vós que estáis sobrecarregados. Jesus está quebrando a barreira do convite. É profundo porque o próprio Jesus, no seu ministério, ele estende o convite àqueles que são rejeitados, àqueles que estão tristes, àqueles que estão sobrecarregados, àqueles que estão marginalizados por causa do pecado. Ele estende o seu convite, quebrando ali todos os padrões do judaísmo, como um convite de salvação poderia ser oferecido para todos, para todas as pessoas. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa, então, aceitar esse seu convite. A verdade que eu mencionei no início, todavia, é de que nem todos aceitam esse convite de Jesus Cristo. Se nós olharmos para o contexto anterior, nós vamos ver que o contexto anterior está dentro deste assunto. E se observarmos, irmãos, o versículo 20 até o versículo 24, há um exemplo aqui importante de pessoas que rejeitaram a Jesus, de que rejeitaram esse convite. E o texto diz o seguinte, Mateus 11, 20 até o 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Não é por muitos milagres que uma pessoa se arrepende, irmãos. É pelo poder do Espírito Santo. Versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro e Sidom, que são cidades do Antigo Testamento, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Jesus opera os milagres, Jesus faz o convite do arrependimento, para o arrependimento, e essas pessoas rejeitaram a Jesus. Ele continua dizendo no versículo 23, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por que há mais rigor para quem rejeita Jesus do que para quem rejeitou a mensagem do Antigo Testamento? Porque aqui é o próprio Jesus. É o próprio Filho de Deus pregando e operando milagres e sendo rejeitado pelas pessoas, de forma que esse pecado de rejeição é um pecado mais odioso diante de Deus, mais grave diante de Deus. E a gente pode dizer com toda certeza, inclusive amparado pela Bíblia e pelos nossos catecismos, que há pecados mais odiosos diante de Deus do que outros. Esse é um exemplo. A rejeição do Evangelho é um pecado mais odioso do que a rejeição da lei, porque o Evangelho é superior à lei. Você aceita esse convite de ser um discípulo de Jesus Cristo? Outra coisa importante desse texto, dentro dos moldes desse convite, da aceitação desse convite, meus irmãos, é que nem todos querem aceitar esse convite dentro de características que Jesus menciona aqui. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e... Nem todos vão a Cristo por admitirem que estão cansados e sobrecarregados. E essa é uma condição importante. Não vemos a Cristo, não nos dirigimos a Cristo, irmãos, para receber uma nova revelação. Esse não é um motivo justo. Não nos dirigimos a Cristo para receber um novo milagre, para que seja aberta uma porta nova de emprego, para que Deus simplesmente resolva os nossos problemas particulares, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Simplesmente não tivesse vontade, fosse alguém simplesmente impessoal, que está ali para satisfazer os nossos desejos. Não, a coisa mais importante, por isso destacado aqui por Jesus primeiramente,
que é aquele que aceita a Cristo. E não que Jesus não possa fazer tudo isso que eu mencionei. Ele pode fazer milagres, ele pode resolver os problemas, mas estamos diante aqui do verdadeiro fundamento da aceitação do convite. Eu devo vir a Cristo e aceitar o seu convite porque eu reconheço os meus pecados. O cansado e sobrecarregado, aqui no texto, irmãos, essas duas palavras é uma referência direta ao peso do pecado, à escravidão do pecado. Aqueles que se apresentam verdadeiramente diante de Jesus Cristo são aqueles que olham para o Senhor, creem em Jesus Cristo, que sentem o verdadeiro arrependimento em seu coração, percebem que são pecadores diante de Deus, e então vão até Jesus Cristo para se sentirem mais aliviados dos seus pecados. Veja, sem distinção alguma, meus amados, sem distinção, todas as pessoas do mundo estão sobrecarregadas. As pessoas já nascem escravas do pecado. O que esse texto está dizendo aqui, então, é que nem todas as pessoas olham para Cristo e aceitam o seu convite reconhecendo essa condição. Se alguém vai até Cristo e não vai como pecador, essa pessoa não foi até Cristo. Daqui eu me lembro daquele livro célebre de John Bunyan, O Peregrino, e já mencionei aqui algumas vezes com os irmãos uma bela história, em que Cristão, um dos personagens ali daquela obra, está meditando nas Sagradas Escrituras. E ele percebe, então, através da meditação nas Escrituras, que há uma grande mochila nas suas costas, há um grande fardo nas suas costas. Isso simboliza o fato de que aquele que entende minimamente o Evangelho, ele percebe que está em pecado. O Evangelho, que não menospreza de modo nenhum a lei, inclusive usa a lei para mostrar a verdade, nos indica que nós somos pecadores. Veja, irmãos, a palavra pecado já está virando um pecado. Está quase sendo proibida. Alguns textos que a gente vai fazer, alguns corretores que já estão corrigindo essa expressão. Por expressões mais que amenizam o impacto da palavra pecado. Editoras de livros já estão mudando essa expressão para tirar a palavra pecado e colocar erro no lugar da palavra pecado. Porque erro tem uma implicação ali menos religiosa, menos ofensiva. Irmãos, diante do Evangelho não há isso. Nós somos pecadores diante de Deus. E se queremos de fato aceitar o convite de Jesus Cristo, nós temos que reconhecer que o pecado nos afeta e devemos com todo o nosso coração, assim como cristão, reconhecer o fardo que há nas nossas costas. E assim como cristão, na história que eu estou mencionando, quando ele se apresenta e chega diante do lugar chamado Calvário, vê a cruz de Jesus Cristo e o fardo cai de suas costas, significando que só Jesus Cristo pode nos livrar desse fardo de pecado. Jesus é a solução para os nossos principais problemas, para o nosso principal problema, para a nossa principal doença, que é o nosso pecado. Por isso a Sagrada Escritura diz, Salmo 32:4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O salmista dizendo que ele estava mal emocionalmente, o salmista dizendo que ele estava doente, ele dá várias descrições aqui de uma doença psicossomática, de algo na alma que passa para o seu físico, e ele diz que, no versículo 5 do Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O reconhecimento, irmãos, de que o que pesa sobre nós não é a rotina. O que pesa sobre nós não são as pessoas. Às vezes a gente elege outros males
Eu estou cansado das pessoas. Eu estou cansado da igreja. Eu estou cansado do meu trabalho, estou cansado disso, daquilo, mas o que nos cansa mesmo são os nossos pecados. E isso é mais difícil de admitir, porque nós temos que mudar, nós temos que consertar, nós temos que verificar aonde estamos errados e tratar o nosso coração. Vinde a mim, todos vós, vocês que reconhecem que estão cansados e sobrecarregados. Todavia, irmãos, somente através de uma iluminação do Espírito Santo, uma pessoa pode reconhecer isso. E é o contexto anterior ao nosso texto que vai demonstrar mais uma vez. Veja, por exemplo, na continuação do texto sobre Betsaida e as cidades impenitentes, a continuação, versículo 25 até o 27, no mesmo assunto, Jesus diz o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ó meu irmão, minha irmã, que você de fato se sinta sobrecarregado pelos seus pecados. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento de tal forma que você não saia daqui sem sentir o peso de seus pecados sobre suas costas e então sentir a necessidade de aceitar o convite de Jesus Cristo. Sim, Senhor, eu vou porque eu estou me sentindo sobrecarregado. Eu vou porque eu estou me sentindo cansado por causa do pecado. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que aceitar o seu convite nos moldes que o convite é feito. A outra questão importante desse texto é que quem quer aceitar ser discípulo de Jesus, quem quer ser um discípulo de Jesus, tem que também aceitar as exigências de Jesus. E as exigências de Jesus estão aqui no texto, na palavra jugo. Jesus não só convida os sobrecarregados, ele traz um outro imperativo: tomai, coloquem sobre vocês o meu jugo. O jugo, que é uma peça feita de madeira, utilizada para unir bois, para que esses bois andem juntos ali, passo a passo, enquanto puxam alguma carroça. A figura do jugo, irmãos, representa aqui um fardo. Representa aqui as exigências do Evangelho. O fato de que Jesus faz um convite doce para aqueles que são sobrecarregados não implica que o discípulo de Jesus não tem que carregar o seu jugo, carregar a sua cruz. Quem quer ser discípulo de Jesus Cristo, portanto, tem que aceitar as exigências de Jesus Cristo. E assim como no convite anterior, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus se revela como sacerdote, porque quem, senão um sacerdote, para convidar as pessoas pecadoras e prometer livrar as pessoas de seus pecados, senão um sacerdote, que levasse os pecados das pessoas como Jesus fez. Por isso, em relação ao seu ofício profético, Jesus convida os sobrecarregados. Em relação ao seu ofício de rei, Jesus ordena às pessoas que tomem o seu jugo, as suas exigências. Acontece, irmãos, que o jugo de Jesus não era como o jugo dos fariseus. Aqui que está o contraste. Como era o jugo, as exigências dos religiosos, como eram? Eram pesadas demais. Nem os religiosos conseguiam carregar essas exigências. Porque no farisaísmo, que Jesus tanto combateu, havia uma religiosidade somente externa. Ah, não faça isso, não faça aquilo, vista esse tipo de roupa ou aquele tipo de roupa. É só aparência externa. Não é uma religiosidade que nasce do coração, de uma transformação do coração. E você deve saber muito bem que uma tentativa de religiosidade
é mais prejudicial do que religiosidade nenhuma. Gera um peso, um fardo, mas não o fardo suave de Jesus Cristo, o fardo da religiosidade. O fardo da religiosidade externa, da religiosidade equivocada. Por isso Jesus acusou tanto os fariseus, de, entre outras coisas, não enxergarem o coração, mas se preocuparem somente com as questões externas, chegando a usar palavras duras em relação aos fariseus, dizendo, por exemplo, que eles eram como sepulcros caiados, bonitos, pintados por fora. Ou seja, com uma aparência de religiosidade, as pessoas olhavam e diziam, não, esse com certeza é um religioso, porque ele se veste como um religioso, porque ele fala como um religioso. Tudo que essa pessoa faz é como religioso, mas a aparência externa somente não agrada a Deus e se torna um fardo pesado para as pessoas. Esse não é o fardo de Jesus. Há um jugo em Jesus, há uma exigência em Jesus, mas não é esse tipo. Essa é do mundo, dos fariseus, do legalismo. A exigência que Jesus traz é um jugo, um fardo leve e suave. Porque, primeiro, é a exigência verdadeira. Jesus não exige de nós nem mais, nem menos. Ele não acrescenta exigências humanas para nos deixar cansados. Ele exige aquilo que tem que ser exigido. Segundo, Jesus é quem transforma o nosso coração para que tenhamos uma disposição a obedecer a sua lei. Uma pessoa que não foi transformada e quer obedecer a lei de Deus, para ela é um peso. Assim como o exemplo que nós demos esse dia do porco e do gato, né? É como o porco, que você lava ele bonitinho lá, ele não se agrada. Ele não gosta daquilo, ele gosta da lama. Por isso, o jugo de Jesus é suave, porque Jesus, ele promete modificar o coração, transformar o coração, fazer com que a pessoa nasça de novo. Por isso, o seu jugo é suave, leve, o seu fardo é suave e leve. Veja, irmãos, mas um ponto importante aqui é que há um jugo, há um fardo, há exigências. Se por um lado há o legalismo, que é equivocado, dos fariseus, e na nossa época também há igrejas legalistas, por outro lado, há pessoas que não querem ter nenhum compromisso com Cristo. Eu sigo a Cristo da minha maneira. Eu quero ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, mas a minha maneira. Seguindo aquilo que eu penso da religião, aquilo que eu penso sobre Jesus. Alguns dizem assim, é entre eu e Deus, sem se preocupar com as exigências que Jesus faz. Fardo aqui implica, irmãos, submissão. Você quer ser discípulo de Jesus? Esteja pronto a se submeter a Cristo. Esteja pronto a não ter mais vida por si mesmo, mas a viver a vida que Cristo te dá. Fardo e jugo aqui implica em trabalho, e isso implica em sacrifício. Quem quer ser seguidor de Jesus Cristo tem que entender que haverá um nível, não o nível dos fariseus, um sacrifício externo, mas um nível legítimo de sacrifício. E implica também em companheirismo, porque não era colocado um jugo em um animal só. Ali implica em companheirismo. Claro que isso se aplica a Jesus Cristo primeiramente, mas também a gente pode estender isso à igreja. Não há ninguém que aceite o convite de ser discípulo de Jesus que não queira andar com os outros servos de Jesus e dividir o mesmo jugo. Tudo isso implica, irmãos, são implicações dessas exigências que Jesus faz quando ele faz esse convite. Tomai o meu jugo. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte, do ofício de rei de nosso Senhor Jesus Cristo. Como rei, Cristo nos sujeita a si mesmo, olha só, como rei, Cristo nos sujeita a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Que coisa maravilhosa, né? Jesus, no seu ofício de rei,
Ele pega o nosso coração e subjuga a nossa vontade. Você não vai mais fazer a sua vontade. Você não vai mais andar de acordo com o seu caminho. Nós continuamos com o fardo, só que um fardo diferente, um fardo leve, porque Jesus nos ajuda, mas Ele reina sobre nós, Ele domina sobre nós, Ele exerce o seu ofício de rei, reinando, governando, dominando sobre o coração dos seus filhos, e como diz o catecismo, sobre os inimigos dos seus filhos. Como estudamos hoje de manhã, as nações se convulsionam, os reis da terra buscam lutar contra Deus, conscientemente, mas na maioria das vezes inconscientemente. Só que Deus está lá no seu trono, reinando, inclusive rindo-se, porque Ele já colocou um governante sobre todas as coisas. Isso pode ser visto agora pelos crentes, mas será visto por todo o mundo quando todas as coisas se completarem. Por isso, irmãos, aceite as exigências de Cristo. Vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomem o fardo, o jugo. Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Aceite as exigências dele. Não somente curtir aquilo que Jesus faz, como nas redes sociais, né? Você curte o que uma pessoa faz sem ter nenhum compromisso com ela. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Ele quer um relacionamento integral, porque Ele é Deus. É a única divindade. Ele exige toda a honra, glória e adoração. E por último, meus irmãos, o texto nos revela que para que sejamos discípulos de Jesus Cristo, nós devemos também ser ensinados por Ele. Onde vemos isso no texto, irmãos? E aprendei de mim. Mais um imperativo. Veja que temos 3 imperativos nesse texto. Vinde, tomai e aprendei. Aprendei de mim aponta então para esse fato de que alguém não pode simplesmente ser simpatizante de Jesus Cristo, irmãos. Gostar somente de Jesus de modo superficial, mas aquele que aceita ser discípulo de Jesus ou quer ser discípulo de Jesus, ele tem que estar disposto então a aprender com Jesus. Jesus, eu não sei nada, então me ensina. Não é dessa maneira que nós vimos? Que nós vemos os apóstolos em suas vocações? Jesus os chamou, e o que eles sabiam a respeito de Cristo? Nada. Jesus os convidou e eles simplesmente foram. E dali eles passaram algum tempo, cerca de 3 anos, aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, está um ponto, talvez, que aqueles que fazem parte de uma membresia de igreja, seja o ponto em que há mais falta, há mais erros nesse sentido aqui. Nós, às vezes, temos uma noção mística do que é o cristianismo. Temos que corrigir isso. Amados irmãos, mundo evangélico de uma maneira geral, nós temos que corrigir isso. Que noção mística? Nós achamos o seguinte: um dia eu tive um encontro com Jesus e agora eu sou um cristão. Não, ser um cristão é ser um discípulo de Cristo. E é estar aprendendo a respeito de Cristo. É como estar matriculado numa escola. Se você teve um encontro com Jesus ou acha que teve um encontro com Jesus, simplesmente você está matriculado na escola. Agora você vai ter que aprender. E às vezes a gente tem uma noção mística, a gente acha, não sei o que acontece na mente da maioria dos evangélicos. Acha que as pessoas acham que vão ficar sabendo dos assuntos a respeito de Deus assim do nada, que vai vir na cabeça, na mente. Do nada. Não encaram a vida com Jesus como uma escola realmente, como uma matéria que nós devemos aprender. Claro, não é uma matéria secular, humana, mais espiritual, mas ainda assim é uma matéria. É um tipo de conhecimento que temos que aprender gradativamente. Nos esquecemos disso. Por exemplo, quem está com crianças aí na fase de aprender de alfabetização? É um processo demorado, não é? Na pandemia, muitos tiveram dificuldades com isso. Processo de alfabetização
é dia após dia, é um pedaço de conhecimento após outro, não é verdade? Para que você possa, então, crescer no conhecimento e a criança possa aprender, primeiramente, a ler. Esse é o processo, primeiramente ler e escrever, um pouco mais difícil, né? O pessoal aí da área de pedagogia, né? Veja, irmãos, você pode dar um livro de quinta série para uma criança que está sendo alfabetizada? Ela não vai entender nada. Só que veja, isso é uma coisa tão óbvia, tão racional, mas a gente não consegue entender isso do ponto de vista espiritual, irmãos. Por isso que muita gente não entende nada do Evangelho. Chega na igreja, por exemplo, e fala assim, poxa, não estou entendendo essa matéria aí. Claro, porque você não participou das outras. Você não construiu o conhecimento. Você já foi para a matéria de quinta série, mas na alfabetização, você não se interessou. E quantos estudos a gente perde da igreja, irmãos? Jesus diz, aprendei de mim. Em outros lugares por aí, numa outra cidade, pessoas me perguntavam às vezes, por exemplo, pastor, a gente tem que estudar sobre o aborto, né? Por que a igreja é contra o aborto? Eu falava, minha irmã, a gente já estudou. Só que você não foi. É claro que a pessoa, não vai vir do nada o conhecimento para a pessoa. Senhor, tá vendo, eu sou cristão. Eu tenho uma dúvida sobre aborto. Por favor, coloca na minha cabeça aqui se é bíblico, se não é. Não vai, Deus deixou a igreja. Deus deixou um processo de aprendizagem. E assim como uma criança alfabetizada tem que ali, dentro daquele processo, aprender, assim como é na escola, assim como são nas matérias seculares, assim como alguém, por exemplo, que vai entrar numa empresa, o pessoal aí de Cajati sabe disso, né? Vai entrar na empresa, faz aí aquela integração, né? Um processo que você aprende sobre a empresa para conhecer melhor, e você vai aprendendo gradativamente a trabalhar naquela empresa. Assim é com Jesus Cristo também, irmãos. Os discípulos, veja, os discípulos não andaram 3 anos com Jesus e disseram assim, ó, tá vendo aí, a gente andou 3 anos com Jesus, hein? Pô, 3 anos com Jesus não é melhor do que uma faculdade? Melhor do que um seminário teológico? 1000 vezes, não é verdade? 3 anos com o mestre dos mestres. Mas eles não disseram assim, ó, tá vendo aí? A gente passou 3 anos com Jesus, né? Não. Ainda tinha coisas que eles não entendiam e ainda eles estavam procurando entender aquelas coisas. Irmãos, por isso aqui é importante. Aprendei de mim. Quem não quer ser ensinado por Cristo não quer ser um discípulo de Jesus. E veja, se Cristo, na época em que Cristo estava pessoalmente, fisicamente presente, as pessoas poderiam até lá perguntar a ele. Não é verdade? Mas hoje não. Esse não é o processo hoje. Jesus deixou os apóstolos, que instituíram o Novo Testamento, escreveram, deixando o ministério de magistério e de ensino da igreja, para que isso continuasse. Esse discipulado continua. Hoje quem faz o convite, vinde a mim, é Jesus, através da igreja. Quem faz o convite, tomai o jugo e as exigências, quem mostra quais são? A igreja. E quem que ensina? A igreja. Deus fez assim. Em Efésios capítulo 4 diz que Deus, Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, deu dons aos homens para que o corpo da igreja pudesse crescer. Veja, Cristo está aqui em diversas formas, inclusive através da metáfora do corpo. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo. Por isso, se você não está disposto, você quer ser discípulo de Jesus, mas não está disposto a se matricular na escola de Cristo, você, na verdade, não quer ser um discípulo de Jesus Cristo. E é exatamente por isso, meus irmãos, que o mundo cristão e evangélico, especialmente o evangélico, no Brasil, tem dinheiro, dizem ter dons espirituais, e uma série de coisas, números, milhares de pessoas, mas poucos são maduros espiritualmente, poucos conhecem o Evangelho. Eu quero convidar você a ser discípulo
de Cristo. Ser discípulo de Cristo é aprender. Cada oportunidade que nós temos. Por exemplo, nós tivemos uma oportunidade hoje cedo de tratar a respeito da visão reformada da relação entre igreja e Estado. Um discípulo de Jesus deve se perguntar assim: poxa, será que eu sei sobre isso? Eu quero aprender sobre isso. Eu quero aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Acontece que aqueles que não se matriculam na escola de Cristo ficam por aí, dando as suas opiniões, cheios de dúvidas, sendo que Deus preparou oportunidade para estudarmos a palavra de Deus no assunto específico que devemos estudar. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui o próprio Jesus Cristo demonstrando que não há discipulado verdadeiro de pessoas em relação a Ele sem o aprendizado. Por favor, retire da sua mente que você vai aprender alguma coisa magicamente, do nada, no piscar de olhos, que o Espírito Santo misticamente vai te revelar alguma verdade bíblica. Não, se você não se esforçar, você não estiver junto com a igreja, aprendendo, perguntando, ajudando também a ensinar, você não vai aprender nada. Aprendizagem implica, então, meus irmãos, implica constância. Aprendizagem pressupõe disciplina. Para aprender não tem que ter disciplina? Vamos elencar pelo menos 3 questões importantes aqui. Olha só. Ninguém é alfabetizado se não tiver disciplina, não é verdade? Concordo? Se não tiver humildade. Humildade é o quê? Entender que precisa aprender. Se não tiver constância. Mas muitos crentes acham que pode ser discípulo de Jesus sem essas 3 coisas. Crentes e não crentes também. Tem gente que acha que é discípulo de Jesus, que não faz parte de uma membresia, que acha que pode ser sem essas 3 coisas. A pessoa não é constante. A pessoa não tem humildade. Qual a prova que a pessoa não tem humildade? Não se apresenta para aprender. Veja, irmãos, é difícil aprender. É difícil. É difícil. Implica em a gente assumir. Olha, eu não sei isso. Eu vou procurar saber. Eu quero aprender. E não tem disciplina. Sabe para que as pessoas têm constância, humildade e disciplina? Quando se trata de coisas materiais. Eu tenho que arrumar esse emprego aqui. Eu vou me submeter. Eu vou mostrar que eu sou humilde. Se submete ao chefe. Tem disciplina. Não vou faltar. Se apresenta todos os dias ali. Por quê? Porque vai receber um salário. Isso não é errado. Isso deve ser feito. Mas a partir do momento que eu considero isso acima das verdades do reino de Deus, eu não sou um discípulo de Jesus Cristo. Por isso, esse texto nos chama a ser verdadeiros discípulos de Jesus. Nós temos que ouvir a sua voz, o seu convite e aceitar nos seus moldes, em arrependimento, reconhecendo que estamos sobrecarregados. Nós temos, meus irmãos, que tomar o seu jugo, tomar as suas exigências, não como algo pesado, porque Ele nos ajuda, Ele transforma o nosso coração, nos dá poder pelo Seu Espírito Santo para praticarmos a sua verdade. Mas nós temos que aprender dEle, recorrer a Ele. E Ele não deixou nenhum tipo de modo de aprendizado místico, supersticioso, não. Ele deixou as sagradas escrituras e os ministérios da igreja para que a gente aprendesse de uma maneira correta. Jesus nunca disse para as pessoas: olha, vocês querem saber sobre mim? Façam uma oração aí. Se Deus revelar, amém. Se Deus não revelar, amém também. Não. Jesus disse: examine as escrituras. Em outro lugar, as escrituras testificam de mim. O examinais aí não é um imperativo. Jesus está falando que os fariseus examinavam as escrituras, mas não criam nele. Deveriam crer porque eles examinavam as escrituras. Não é um imperativo, examinais no sentido de examinem. É uma afirmação, mas nos serve de exemplo também.
Jesus está dizendo que a Escritura testifica dele. E se os fariseus diziam examinar as Escrituras, deveriam saber sobre ele. Jesus não apresenta outro modo. É a Escritura Sagrada, somente a Escritura Sagrada. Aquele, portanto, que está disposto a ser um discípulo de Jesus deve ter a predisposição para aprender dele. Meus irmãos, se o convite doce e meigo de Jesus aos sobrecarregados revela o seu ministério sacerdotal, e a exigência para tomar o seu jugo revela o seu governo e o seu ofício de rei, quando ele diz aprendei de mim, está claro, explícito aqui, que Jesus está revelando, demonstrando, dando o exemplo do seu ofício profético. Jesus ensina o seu povo. O que o profeta faz? Ensina o povo. Fala ao povo em nome de Deus. E nós temos aqui uma segurança bendita e maravilhosa, irmãos. Jesus não exerceu só o seu ofício profético lá atrás, quando estava fisicamente na terra. Ele deixou a igreja, e todas as vezes que alguém fala em nome de Deus, de uma maneira fiel às Escrituras Sagradas, é o próprio Cristo no seu trono, exercendo o seu ministério profético e alimentando a igreja. Amém? Bendito seja o Senhor por essa verdade, meus irmãos. Que não é simplesmente um ser humano que fala na igreja. É a verdade que está por trás. Nós somos falhos, somos vasos de barro diante do Senhor, imperfeitos, mas quando expomos as Sagradas Escrituras e a verdade de acordo com as Escrituras, é o próprio Cristo que está falando. Por isso, reflita sobre isso. Você é um discípulo de Jesus? Você tem realmente aceitado esse convite de Jesus Cristo? Vindo sobrecarregado, tomando o jugo e aprendendo de Jesus Cristo? Se isso for verdade, se fizermos assim, nós temos uma promessa no texto. Qual é a promessa do texto, irmãos? Se formos a Jesus Cristo dessa maneira. Quais são as promessas? Jesus diz, faça isso que eu farei isso. Primeira promessa que aparece, eu vos aliviarei. E a segunda? Achareis descanso para a vossa alma. Que são descrições muito parecidas com o Salmo 23, que Jesus leva, o pastor do Salmo, que é Jesus Cristo, leva as suas ovelhas para pastos verdejantes e águas de descanso. A promessa aqui é que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Nós vamos encontrar suporte para os nossos problemas existenciais, os nossos problemas de espírito. Nós acharemos verdadeiro descanso para a nossa alma. Veja, há várias coisas nessa terra que podem, em certa medida, trazer descanso. Trazer um descanso enganoso. A bebida, as drogas, os vícios, até mesmo coisas boas, os prazeres da vida, coisas que não são em si mesmas pecaminosas. Pessoas que estão sobrecarregadas pelo pecado, às vezes elegem essas coisas para, digamos assim, numa linguagem moderna, canalizar os seus problemas para essas coisas. Eu estou com um problema, então eu vou viajar. Estou com um problema, então eu vou para o sítio. Estou com um problema, então eu vou fazer isso ou aquilo. São canalizações que não são erradas em si mesmas, não é verdade? Todos nós precisamos de descanso, mas quando nós usamos estas coisas para tratar a carga que o pecado traz ao nosso coração, nós só pioramos. Só Jesus pode trazer verdadeiro descanso para a nossa alma. E aí depois desse descanso, sim, a gente pode, curtir, não é verdade, irmãos? Já descansamos em Cristo. E agora então vamos fazer tudo o que é lícito, só que entendendo que é Jesus que traz descanso para a nossa alma.
Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você que ainda não tem um compromisso com Cristo. Quero convidar você a aceitar a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Você não pode se enganar. Não há como ser discípulo de Jesus sem essas características aqui. Não deixe que o seu coração te engane. Como que o nosso coração nos engana, irmãos? Dizendo pra gente assim, não, continue vivendo essa vida, né? Tá bom, sim. Vai levando. Não tem problema nenhum, Deus não vai fazer nada. Todo mundo é pecador. Tem pessoas muito piores. Não são essas as desculpas que às vezes a gente dá? Irmãos, quando Jesus chamou 12 discípulos, um deles era filho do diabo, que nunca se converteu, Judas. Nem por isso, isso é uma desculpa para a gente não seguir a Jesus Cristo e não ir para a igreja. O pior traidor fez parte do círculo de Jesus. E isso não anulou o fato de que Cristo instituiu uma igreja, um modo de crescimento espiritual, para que as pessoas se fortalecessem, um meio de graça, e que isso é uma exigência dele. Amém?